Bem-vindos a todos. Todos são convidados para participar sempre das nossas palestras, que são muito importantes. Quero mandar a minha saudação a todo o pessoal de Catanduva, do comércio de Catanduva, todos os comerciantes de Catanduva, São Paulo, e também todo o pessoal de Pindorama, São Paulo, também todo o pessoal também de Roberto, distrito de Pindorama também. Que a bênção do Criador abençoe a todos esse pessoal, né? Pessoal de Pindorama, pessoal de Catanduva, pessoal de Roberto, pessoal de Itajubi, o pessoal também que trabalha nas citrícolas, em várias regiões, né? Que tem citrícolas, que mexe com frutas, que mexe com comércio, com compra, vendas. Então, é um prazer falar com todas as pessoas, todos os estudantes, todos os funcionários públicos da Prefeitura de Pindorama, né? Que a proteção do Criador seja com todos, pessoal que trabalha lá em Pindorama, na empresa Miaki, né? Na Miaki, onde a empresa Miaki, ela dá muito serviço para os pessoal lá, né? Tem muita gente que trabalha na Miaki, os funcionários, os que trabalham na guarita, que trabalha na entrada e todos que trabalham ali na empresa, né? Que a proteção do Criador seja com todos em geral, né? É um prazer a gente até falar e saudar essas pessoas e todo o pessoal do estado de São Paulo e de todos os estados também, né? Não é possível a gente falar o nome de cada um também, né? E até os pessoal da igreja, né? Até o pessoal da igreja, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus de Catanduva, Assembleia de Deus de Roberto, né? Todas as igrejas de Roberto, distrito de Pindorama, também a igreja de Pindorama, São Paulo. A minha saudação a todos e também a todos os funcionários do mercado Bigatti, também o prezado Isaac, né? Prezado irmão Isaac, da Igreja Assembleia de Deus também. Que Deus abençoe ele e toda a sua família, né? E todos que fazem parte da igreja e também os que fazem parte do comércio. Que Deus abençoe a todos. É um prazer a gente até falar, né? Podia falar o nome de muita gente, mas não é possível, né? Então vai a minha saudação a todos em geral e todos os internautas, os estudantes que estudam, né? Os vendedores, como eu tenho falado também, né? Que
possa ser próspero, pensar positivo e ir à luta, não desanimar, né? Eu quero comentar vários assuntos, não é possível comentar todos os assuntos, não é possível, né? Então a gente vai fazer o possível para falar algumas coisas sobre saúde, porque o nosso objetivo é saúde, é nutrição, né? E quero também falar, né, sobre essas pessoas que são presas, né, porque são presas por alegam, né, que foram golpista, né, golpista, né, que se alega aqui no Brasil e muitas pessoas, né, que até perderam a vida, né, preso, né, pessoas até inocentes que foram presas, né, o, o Crezão, né, o Crezão que eles falam, né, é o Crezão que perdeu a vida, que ele estava preso e ele tinha que fazer um tratamento muito rápido e não foi feito na hora certa e ele perdeu a vida, o Crezão. Ficou a sua esposa, as filhas, que ficou sem o pai, né? E outros, né, que fugiram, né? Tem muitos, né? Vários, como a juíza Ludmila, né? É Ludmila, a juíza, que ela fugiu para os Estados Unidos. Tem vários ali, tem ali na Espanha também, né? Tem várias pessoas ali na Argentina, tem pessoas ali que fugiram para não ser presas e muitos são inocentes mesmo, não têm culpa e foram sentenciados à prisão e eles fugiram. E tem muitos até passando necessidade, né? Porque eles não querem vir ao Brasil. Está havendo, sim, um excesso, né? Tem vários, por exemplo, ali na Itália também tem várias, por exemplo, a Carla Zambelli também, ela parece que ela está presa lá na Itália, né? E também o, tem o Tagliaferro, né? Tagliaferro também, né? Tem vários que foram para outro país por causa de opinião, né? Deram opinião e muitas vezes foram criminalizados, né, por opinião. Muitos perderam a vida, pessoas estão precisando de ajuda porque eles não querem vir no Brasil porque foram criminalizadas, talvez por suas opiniões, por falar alguma coisa que os juízes, né, as autoridades criminalizaram, né? E tem pessoas inocentes presas, muitos que estão doentes, muitos pedindo ajuda porque estão passando necessidade na Argentina. Então, eu acho que deve haver a pacificação, né, no Brasil, né? Eu sou a favor da pacificação, eu sou a favor, né, que haja mais direito de expressar, mais liberdade, né? E que o senhor excelentíssimo presidente da República possa dialogar com as grandes potências e também trabalhar a favor do povo brasileiro e não contra o povo brasileiro, né? Também as autoridades, né, os parlamentares também, que não seja vendido, né, ou comprado, mas que possa trabalhar a favor do país, a favor dos nossos princípios, da nossa lei, da Constituição.
que muitos alegam que está tendo uma ditadura no Brasil, né? Estão alegando que já está uma ditadura, que rasgaram a Constituição. Mas eu peço ao excelentíssimo senhor presidente e todas as autoridades, né, seja do lado do governo, do presidente, ou do lado da oposição, que haja uma pacificação e que haja, sim, um equilíbrio, uma direção e possa libertar essas pessoas que estão sofrendo. Tem muitas pessoas sofrendo, presa e não tem cometido nada, né? Então eu acho que deve pacificar e libertar essas pessoas, né? Libertar. Não querer seguir os regimes, né? Regimes de outros países que tem por aí. E também vai um protesto contra a perseguição de cristãos ali na China, né? Tá tendo várias prisões de pessoas que estão ali na China que estão sendo presas por professar a sua fé, né? Então, as pessoas têm que ter a liberdade, né? E não mudar a lei para a piora, né? Não mudar a lei para destruir aquele que trabalha, né? A gente sabe que a melhor maneira para as pessoas prosperar é o sistema capitalista. Embora o sistema capitalista não é perfeito, mas é uma oportunidade que as pessoas têm, porque o socialismo nunca gerou trabalho. Geralmente, o que acontece é que todos os que foram chamados revolucionários em vários países do mundo, que muitas vezes tomaram o poder, eles só entenderam e só tiveram conhecimento sobre revolução. Eles não tiveram conhecimento sobre economia, porque eles entraram em muitos países como revolucionário. Aí, quando assumiu, né, cargos, eles mataram o seu povo, né? Como vários países, né? O Mao Tse-tung, o Kim, né, da Coreia e outros, né? Em vários países, né? O Stalin. E eles entraram entendendo de revolução. Eles não entraram e com conhecimento de economia. Por isso eles faliram o sistema, né? Ali na Rússia também, né? Quando surgiu a ex-União Soviética, né? Que também eles faliram. Por quê? Porque eles entram como revolucionário, depois eles assumem um cargo, eles não entendem de economia, não entendem de plantio, né? Plantação no campo, né? Projeto de plantação, de colheita, de safra. Revolucionário, ele só entende de revolução. Ele não entende de colheita, ele não entende de plantio de café, de soja, de milho, né? Não entende do agronegócio. Então ele só entende de revolução. Agora põe uma pessoa que só se diz revolucionário, o que, que ele vai fazer? Ponha ele para tomar conta do mercado. Ele vai destruir o mercado, por quê? Porque ele entende só de revolução, ele não entende de economia, ele não entende de moeda, ele vai fazer tudo errado. Se ponha ele para dirigir o agronegócio, né? Ou agricultura familiar, ele como revolucionário, ele vai destruir a colheita, ele vai destruir a safra de soja, a safra de arroz, a safra de fruta.
né? A safra de limão, a safra de laranja, ele vai destruir. Por quê? Porque ele entrou como revolucionário, aí ele ponharam ele no cargo para defender a agricultura. Aí ele vai defender a agricultura? Vocês acham que ele vai defender a agricultura? Vocês acham? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma ele vai defender a agricultura. Por quê? Porque ele entrou como um revolucionário. E como ele entrou como revolucionário, ele não estudou agricultura, ele não aprendeu na terra como plantar, como vender, ele não aprendeu nada. Eles entram como revolucionário, aí coloca ele no cargo como ministro da agricultura. O que ele vai fazer? Ele não entende de nada, ele vai destruir a agricultura. É o que tem acontecido no mundo. Porque surgiu várias coisas, holocausto, né? Holodomor, por exemplo, né? Lá na Ucrânia, que geraram grande fome ali, né? Que o povo da Ucrânia, há muitos anos atrás, eles passaram fome por quê? Porque os agricultores, eles produziam para se manter, para viver, para cuidar da família. Aí entra revolucionário. O que o revolucionário faz? Chegou lá, confiscou tudo, a agricultura, né, a colheita, né, dos que trabalhava no campo. E talvez, né, eu não sei como é que foi, eu não sei completamente o total, a real de toda a história, mas talvez eles vendeu a colheita para outros países e deixaram o povo passar fome, porque revolucionário não entende de economia, revolucionário não entende de saúde. Você vai apoiar um revolucionário que se diz revolucionário, que defende o socialismo, você vai apoiar na área da saúde, ele acaba com a saúde. Você vai apoiar como ministro da agricultura, ele vai acabar com a agricultura. E assim por diante. Se vai apoiar, por exemplo, tomar conta da moeda, ele vai acabar com a moeda. Por quê? Porque ele entende de revolução. Revolucionário não entende de economia, não entende de plantio, não entende de saúde, não entende de colheita, não entende de fazer um projeto de atrair empresas, né? Não entende sobre preço. Ele entra como revolucionário. Todos os revolucionários só faz coisas erradas. Por quê? Porque revolucionário não estudou economia, não estudou sobre agricultura, não estudou sobre a medicina. Revolucionário só entende de revolução, né? Então, está aí uma dica, né, para todas as autoridades, e temos que semear o bem. Tem muita gente que entra, né? Entra como presidente da República, mas ele se acha acomodado. Ele não semeia a boa semente, a semente da justiça, a semente da prosperidade, a semente da fé, a semente do patriotismo. Ele não semeia. Ele fica acomodado, ele fala assim: ah, eu ganhei, tá bom demais. Mas ele não semeia a boa semente. Para futuramente, os que vierem a ser presidente, ou ele plantar a boa semente para que tenha presidentes que possam seguir os bons valores, os bons princípios daquela nação. Então ele se sente acomodado. Não é assim que as pessoas têm vitória. Se todos os países se acham que o seu país está indo bem,
não semear a boa semente, não plantar, não semear a semente para as futuras gerações, então não vai valer nada da sua presidência, da sua administração. Por exemplo, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o Donald Trump, que é presidente dos Estados Unidos, o que acontece? Tem que semear boa semente para que as futuras gerações não venham colher espinho, né? Não venha colher o joio, mas possa colher os bons frutos, né? Se não semear semente, vai voltar novamente os espinheiros, né? Assim no Brasil também temos que semear. A mudança é através da semeadura que as pessoas de boa vontade faz. Através da semeadura é que se colhe os bons frutos. Se semear o espinho, vai colher os espinhos. Então é hora de semear. Existe até na Bíblia sobre a parábola do semeador, né? O semeador que saiu semear, né? E o semeador que semeou em pedras, quer dizer, quando nasceu a semente nasceu, mas depois morreu porque estava nas pedras. Outro semeou na beira do caminho, também a semente também não prosperou. Aí o outro semeador, né, sobre essa parábola do semeador, ele semeou a boa semente em terra boa, em terra, né, já preparada. Aí ele nasceu a semente e produziu a semente. Essa parábola, ela praticando a semeadura, vai acontecer que é real mesmo, isso acontece mesmo. Semeou a boa semente, porque nós temos que lançar a boa semente. Lançar a tua semente, a semente do bem, a semente da diferença, não é a semente da divisão, a semente do ódio, né? Isso acontece, isso é bom para todos, seja na empresa, seja na microempresa, seja como trabalhador autônomo, né? Semear a boa semente. E seja também na igreja, né? Tanto na empresa, na associação, e eu sempre falo, não é só num lugar, é empresa, associação, família. Se a igreja semear o mal, né, ofender os outros, querer desumanizar as pessoas, ficar apanhando apelido nas pessoas dentro da igreja, né, inventando, né, desumanizando a pessoa, colocando nome feio nas pessoas, julgando as pessoas sem saber o que elas fazem, né? Fazendo fofoca, né? Querendo expulsar, querendo impedir as pessoas que estão dentro da igreja, querendo fazer justiça com as mãos, né? E existe pessoas dentro da igreja que quer atrapalhar o outro. Assim como dentro de uma empresa, dentro da casa de uma pessoa, né? De uma família. Sempre tem aqueles que querem impedir e atrapalhar, né? Assim, tanto na família, como na empresa, como na igreja. Muitas vezes existe gente querendo, na porta, querendo impedir quem vai entrar, tendo inveja, querendo semear a semente do ódio, a semente da inveja, a semente da divisão, né? Querendo agredir, né? Chamando os outros de vários nomes, né? Querendo pôr um tipo de um controle. O controle é a gente mesmo que tem que se controlar, a gente tem que ter domínio próprio, a gente tem que ser manso, a gente tem que ter benignidade, tem que ser perseverante, na fé, no trabalho, no campo, na viagem.
a gente tem que ser vigilante. Vigilante quer dizer vigiar, em todos os sentidos, no trabalho, na empresa. A gente não pode ficar julgando, falando coisa da vida do outro sem ter certeza. O melhor é a cada um cuidar de si mesmo, não querer fazer justiça com as mãos, querer condenar as pessoas, querer impedir as pessoas de prosperar. Nada disso, né? E agora eu quero mudar de assunto e falar algumas coisas sobre tiroide, né? Falar sobre as ervas que ajudam as pessoas que têm problema de tiroide. Existem vários tipos. Tiroide, eu quero explicar o que é tiroide. Tiroide é uma glândula que fica debaixo, né, na garganta, né? Na garganta. O homem tem tiroide, a mulher tem tiroide. Então, tiroide é uma glândula endócrina. Ela é que nem um tipo de parecido com a borboleta. Tiroide é uma glândula parecida com borboleta. Ela é que nem uma borboleta. Abaixo da garganta. Todos, o homem, a mulher, tem a tiroide, que produz o hormônio, né? E se a tiroide ela produz hormônio em excesso, então aí se chama hipertiroidismo, né? Hipertiroidismo. Agora, se ela não está produzindo hormônio, está abaixo os hormônios, aí é hipotireoidismo, entendeu? Então, tem o hipertireoidismo, que é excesso de hormônio. E tem o hipotireoidismo, que é pouco hormônio, né? Então, eu quero esclarecer o que é a glândula tiroide. Eu já falei que ela é que nem uma borboleta, né? Ela é parecido com uma borboleta na garganta, né? Então, a tiroide é uma glândula endócrina que fica localizado no pescoço. A tiroide produz hormônios que afetam a função e o metabolismo de todas as células vermelhas do sangue, né? Que contém núcleo, né? A tiroide produz hormônio responsável pela regulação da função do corpo. No entanto, as doenças da tireoide estão entre as formas mais comuns de distúrbio endócrinos. Globalmente, os distúrbios da tireoide podem causar problema relacionado à regulação da temperatura, a pessoa fica com muito calor, né? Pressão arterial elevada, fertilidade, ela influencia na fertilidade, no metabolismo, na saúde mental. Então, muitas doenças tireoidianas diferentes podem se desenvolver, incluindo o hipertireoidismo, que é o que eu falei, né? Que ela, onde a secreção de hormônio tiroidiano é excessiva, muito excesso de hormônio, né? E tem o hipotireoidismo, que onde a secreção de hormônios tiroidiano é insuficiente, né? Que é o bócio devido a aumentos da glândula tiroide. O bócio vem ser que nem forma que nem um caroço, né? Hoje já não está dando muito esse problema, principalmente nas mulheres, né? Que forma aquele caroço devido o iodo que coloca no sal, né? Hoje
pela lei, foi ordenado a colocar no sal o iodo, né? Então, ajuda a combater esse tal de bócio, né? Que as pessoas ficam com que nem uma bola, que nem uma maçã, né? Ela fica inchada, né? Fica aquele caroço, é devido a esses problemas, né, da tireoide, né? Devido ao aumento da glândula da tireoide, pode causar câncer também, né? Então tem vários fatores, né? Então, eu, na minha opinião, eu acho que é porque que a tireoide está produzindo o hipotireoidismo, né, que é menos hormônios, talvez seja por uma nutrição mais equilibrada, talvez é porque tem outros órgãos do corpo que não está funcionando bem, pode ser também. Às vezes nem sempre é a tireoide, é algo que está provocando alguma coisa, porque os profissionais de saúde eles têm que tratar pela raiz, né? Talvez não é a tireoide, talvez é uma coisa alterada, pode ser o fígado, pode ser o rim, pode ser o pâncreas, que talvez não está funcionando bem, pode ser a vesícula, talvez está causando desequilíbrio. Então tem que procurar ver o que está afetando, né? O que está afetando. Mas existem ervas que podem melhorar a saúde da tireoide, sim, né? Existe muitas plantas que ajudam, por exemplo, o suco de melão com a casca, né? O suco de melão com a casca também é muito importante, né? Para as pessoas que têm problema de tireoide. É o pepino também, o pepino com a casca também é muito importante, né? Então existe vários meios de tratar, né, de equilibrar, né? Existe várias plantas, né? Várias plantas. Tem uma plantas aqui que é difícil falar o nome dela, acho que é açuaganda. Açuaganda. Eu não conheço essa planta de jeito nenhum, né? Ela é uma erva que oferece diversos benefícios, né? Anti-inflamatória, neuroprotetora, adaptogênica e hematopolética, né? O que significa que pode apoiar as funções da célula-tronco, é indutora do sono, anti-ansiedade. Então tem que notar aqui também, existe também doenças psicológicas, né? Pessoas que têm ansiedade, pode haver desequilíbrio em várias funções do corpo, né? Até da tireoide, né? Excesso de precipitação, irritabilidade, tem várias coisas, né? O gengibre também é uma especiaria comum, é anti-inflamatório também. E a raiz é classificada como uma erva. A gengibre possui muitos benefícios para a saúde, inclusive propriedades anti-inflamatória, antioxidante, antibacteriana. O uso, né, de suplemento de gengibre ou a raiz, né, pode beneficiar pessoas com hipotireoidismo, né? Pessoas que têm baixa produção de hormônio da tireoide, o gengibre pode ajudar. Onde a tireoide não